novo dia, o novo unboxing. Aqui na OpenX, como a nossa rede não para de crescer, a gente não para de receber equipamentos e como tudo aqui agora a gente quer que vira conteúdo para o canal, a gente vê oportunidades, vê coisas que vão trazer insights para vocês, equipamentos interessantes, a gente compra, coisa que vai ser útil para a nossa rede, mas principalmente para vocês conhecerem coisas novas, né? Então a gente está aqui com dois switches da Juniper, né? O QFX 5200 e o QFX 5210. Então são equipamentos diferentes que tem uma característica que eu sempre reforço nos vídeos e eu vou mostrar para vocês algo que todo vídeo chama a atenção e eu vou mostrar o contrário daquele fator que eu chamo a atenção para vocês conhecerem no mundo real como aquilo funciona. Então pessoal, esse aqui é o Juniper QFX 5210, ele é um equipamento baseado no chipset Tomahawk 2 da Broadcom, né? A gente tem alguns equipamentos como esses na nossa rede aqui já, ele é um equipamento com 64 portas de 100 GB, e mais duas portas de 10. É um equipamento assim extremamente pesado, né? Um equipamento bem robusto e ele ajuda a gente na expansão dos nossos POPs. Vários dos nossos POPs a gente tem switch com 32 portas de 100 e a gente já estava batendo no limite lá com 28 portas ocupadas, 30 portas ocupadas. Lá no SP2, por exemplo, a gente já estava com... A gente acabou de ativar na semana passada a última porta que a gente tinha disponível. Então pra gente não começar a ter que pegar a porta e colocar no switch hardware que a gente tem lá no POP. Então a gente preferiu fazer essa expansão, fazer esse investimento. Então é um equipamento que vai nos permitir crescer sempre. A gente tem um equipamento já no nosso estoque de 64 portas de 100, mas é um equipamento que é o nosso backup, né? A gente já falou isso para vocês aqui sobre a teoria do sapato velho. Então a gente sempre tem um equipamento do melhor que a gente tem na nossa rede disponível para colocar em produção. Se eu pegar aquele equipamento e colocar em produção e eu tiver alguma falha na rede, eu vou ficar sem ter como fazer uma recuperação rápida da minha estrutura. Então, como a gente está precisando de usar aquele equipamento, vamos comprar mais um para poder ser essa redundância que a gente tem. Também temos planos de expandir para outros mercados, então faz todo sentido a gente começar a testar outros equipamentos. Então, foi uma ótima oportunidade que a gente viu no mercado para comprar essas caixas, então falei, vamos comprar e gerar conteúdo para o canal. Como sempre, né, os equipamentos da Juniper vêm muito bem embalados. Nesse daqui a gente tem, nesse saquinho aqui, falando como que você consulta a documentação, tem um QR Code para você entrar no site deles e baixar o manual de instalação, que é muito interessante que para o mercado de provedores isso não é muito comum, mas para grandes operadoras, para data center, você tem um pessoal que faz a instalação física do equipamento e o pessoal que faz a configuração do software e etc. Então, normalmente no mercado de provedores, né, todo mundo já faz de tudo. Então, quem instala normalmente é quem já vai configurar. Mas então aqui ele tem a documentação para fazer a instalação física e eu acesso a documentação também para fazer aquela configuração inicial, para quem não está habituado com, por exemplo, com usar o Juniper como switch. Normalmente no mercado de provedores a gente vê muito pessoal usando a linha MX, que é a linha de roteadores. A gente também tem unboxing aqui no canal, tanto do MX204 quanto do MX304. Mas para switch é um pouco diferente, a formas como você configura algumas coisas, então é interessante você conhecer também e aprender a lidar com esse tipo de equipamento. É bem interessante que ele vem com essas partes de plástico aqui para poder fazer a proteção. É bem robusto realmente. Ele vem embrulhado e vem com mais essas proteções de plástico aqui na frente. Aqui ele tem os cabos de força e tem também os trilhos para fixação, né? Então ele tem o trilho tanto para a parte da gente colocar na parte da frente quanto na parte de trás do rack, porque como são equipamentos muito grandes, muito pesados, se ele ficasse preso só na frente, ele ia acabar ficando tombando e ficar inclinado, forçando o rack. Então é sempre ideal quando você tem equipamentos grandes e pesados que você faça a fixação correta, fixando ele tanto na parte da frente quanto na parte do rack. Então abrindo aqui o equipamento em si. Então essa daqui é a criança, né? Esse aqui é o Juniper, então, QFX 5210, baseado no Tomahawk 2, né? Então ele é um equipamento que, como o Tomahawk 2 é um chip que tem a capacidade de comutação de 12.8 terabit de capacidade, né? Então esse chip ele vai permitir que a gente coloque 64 portas de 100 GB. Né, que é algo que a gente já tem alguns desse tipo de equipamento na nossa rede, inclusive baseado no próprio Tomahawk 2, então é que vai permitir essa expansão. Além dele ter então as portas de 100 GB, ele tem aqui do lado duas portas de 10, né, além da porta console e da porta de gerência de rede que a gente usa bastante. Inclusive na rede da OpenX a gente fez uma remodelação recente, que em vez da gente acessar a gerência dos equipamentos por dentro da nossa rede, todos os equipamentos da OpenX agora, a gente acessa exclusivamente por essa porta de gerência, porque fica uma configuração melhor e a gente não depende do roteamento interno dos equipamentos para poder acessar. Então, principalmente para essa parte do switch, ficou bem melhor na nossa rede. Aqui na parte de trás a gente vai ter a principal diferença, foi até o que me motivou a comprar esse equipamento para gerar conteúdo para o canal, que a Paula não me escute, porque assim, a gente vai usar. O que me motivou foi exatamente essa questão dessa parte aqui tá em azul aqui atrás.
Vocês devem se lembrar de todos os unboxings que a gente fez dos outros equipamentos da Juniper, em que aqui era laranja ou era vermelho. A gente sempre ressalta que aquela cor tem um significado. Se ela é laranja ou se é vermelha aqui atrás, significa que é o lado que sai ar quente. Esse aqui, como ele é azul, significa que esse é o lugar do ar frio. Ou seja, esse é um equipamento que ele tem que ser colocado ao contrário no rack. O lado das interfaces fica para os fundos do rack. Então, imagina só, normalmente a gente coloca o switch com as portas na parte da frente. Esse switch ele é feito para ser instalado com a parte das portas do lado de trás. Isso para OpenX faz sentido em alguns data centers porque o patch panel fica na parte de trás normalmente. A gente pede para instalar na parte de trás. Então, hoje em dia, o patch panel está na parte de trás, o switch está na parte da frente, então todos os cordões têm que ser mais compridos e ficar atravessando o rack inteiro. Nesse daqui, como a parte das interfaces vai ficar para o fundo, os cordões vão ser menores. A gente acha que vai ficar melhor organizado. Então, tanto todas as ventoinhas quanto as fontes, elas são com essa ventilação ao contrário, né? Elas são ventilação que o ar frio entra por trás. E é possível também, se por exemplo, eu posso comprar esse equipamento e trocar todas as ventoinhas. Porque assim, lá dentro do equipamento ele é tudo normal. A única questão que vai mudar é o sentido de rotação dos ventiladores. Então se eu pegar essas fãs e trocar ela por vermelhas e trocar as fontes por vermelha, sem problema, ele vai funcionar normal, só que eu tenho que instalar ele ao contrário, ele com as interfaces voltadas para frente do rack. Então a gente comprou ele tanto para gerar conteúdo, para testar essa hipótese. Será que se a gente colocar um equipamento que as interfaces são voltadas para trás, vai deixar o rack mais organizado? Porque a gente tem uma densidade muito grande. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá no Equinix SP4, a gente tem 2 switches como esse, né, de 64 portas de 100, colocamos mais um com 32 portas de 400 e temos mais um lá, um 6730, que é 48 portas de 10. Então, assim, tem muita interface, é um espaço muito, muito denso, assim, da quantidade de cordões que está passando por ali. Então, vamos testar se isso vai ajudar na nossa organização. A gente informa para vocês depois como é que ficou e fazer um comparativo. O que ficou melhor? Ficou melhor com o switch voltado para trás ou voltado para frente? Talvez, se voltado para trás é melhor, a gente passa a adotar isso em todos os equipamentos da nossa rede. Esse então é o Juniper QFX5200. Ele é um switch com 32 portas de 100 GB, baseado no chip da Broadcom Tomahawk de primeira geração. Então, como a gente falou lá no unboxing do 5130, que ele é baseado no Trident, a Broadcom tem 2 linhas principais desse mercado de switches. Ela tem a linha Trident, que são switches mais programáveis, que conseguem fazer funções mais avançadas, e eles têm a linha Tomahawk, que é mais performática, ou seja, eu consigo ter mais portas. Então, por exemplo, quando eles lançam as duas geração mais nova dessas 2 linhas, Trident e Tomahawk, então normalmente a linha Tomahawk vai ter, por exemplo, o dobro de capacidade do que a gente tem na linha Trident. Então, por exemplo, enquanto lá lançou o Trident com 32 portas de 100, o Tomahawk veio com 64 portas de 100. Então, tem essa diferença que quando você for comprar, dependendo para que você for usar, é importante você entender esse tipo de característica dos equipamentos que você está comprando, exatamente para colocar o equipamento certo no lugar certo. Não adianta você comprar um equipamento, por exemplo, você comprar uma Ferrari para colocar para rodar na estrada de chão. Ela não vai performar como você queria. Você vai comprar um recurso que você não vai usar. Eu vou fazer uma corrida e vou comprar um carro 4x4, não vai adiantar também. Então, assim, você tem que saber exatamente qual equipamento você vai usar em cada lugar da sua rede. O objetivo da OpenX com esse tipo de equipamento, como a gente tem lá muitos roteadores na nossa rede, a ideia é que a gente tenha vários roteadores, vários pontos de presença, exatamente para a gente conseguir fazer a nossa mitigação, para a gente ter uma redundância, um serviço melhor para os nossos clientes. Então, para a gente usa esses switches basicamente como switches Layer 2. Então, eles vão simplesmente agregar VLANs, empilhar VLANs e fazer aquela coleta dos tráfegos, porque outra coisa muito interessante que a gente faz, como toda a nossa parte de faturamento é automatizada, então a gente coleta as métricas de consumo dos nossos clientes em Layer 2 nos switches e coleta em Layer 3 nos roteadores. Então a gente tem 2 ferramentas diferentes, coletando em pontos diferentes a mesma informação, porque a gente consegue ter essa certeza que a gente está fazendo certo para o nosso cliente. Então a gente não vai cobrar do cliente, você usou 5 GB, mas no outro, uma ferramenta mostrou 2, na outra ferramenta mostrou 5. Não, a gente tem 2 ferramentas consultando em lugares diferentes, tendo exatamente a mesma leitura. Isso para a gente é muito importante, para dar uma tranquilidade para a gente, e essa tranquilidade para a gente consegue repassar para o nosso cliente. Então, assim como os outros equipamentos, ele vem aqui então com um folheto te ensinando a baixar os manuais, tanto de instalação do software, quanto para poder fazer a configuração inicial e para você fazer a instalação do hardware lá no data center. Temos aqui os trilhos, né, que são fixados no equipamento e lá no rack. Então, como a gente já falou nos outros equipamentos, é muito importante quando tem essa parte que fixa alguma coisa na parte de trás, que você fixe para ele ficar bem firme no rack, porque esses equipamentos hoje em dia são muito densos, muito pesados, e acaba que você pode já vi casos de deformar o rack por causa do equipamento muito pesado, ele fica forçando, e as barras do rack lá na frente, elas ficarem um pouco bambas depois de um tempo, né? Então é sempre ideal que ele fique o mais estável
possível. A caixa desse aqui por dentro, para mim, é muito parecida com o que a gente tem lá no MX-204, assim. Essas embalagens de plástico, é muito interessante, assim, que até nisso, assim, é bem parecido, assim, os equipamentos da Juniper. Então, nesse equipamento, a gente tem aqui na frente aquela parte de timers, né? Normalmente o provedor não usa, mas, por exemplo, quem mexe com 5G, 4G, normalmente precisa desse tipo de informação na rede, né? Então, a gente tem aqui no painel frontal somente as 32 portas de 100 GB. Nesse equipamento, a parte de console e serial fica aqui na parte de trás. E aqui também, assim como o 5210, ele também tem as ventoinhas aqui tudo azul. Então significa que ele vai puxar o ar frio por aqui e vai soltar o ar quente pela frente. Então ele também é um equipamento que tem que ser instalado com a parte das interfaces voltadas para o fundo do rack. Então é algo que pode ajudar na organização, mas você tem que saber o que você está comprando e tem que ser alguma coisa intencional isso. Não adianta você pegar esse equipamento e colocar ele com as interfaces viradas para frente, porque você vai ter problema de refrigeração. Porque ele vai soltar o ar quente por aqui e normalmente o ar que ele vai puxar vai estar um ar quente, porque os equipamentos normalmente jogam o ar quente para trás. Então ele ia puxar o ar quente e esquentar e ia sair ar mais quente. Você vai ter problemas com o seu equipamento. Então compre, você tem que pensar isso, o que eu quero, como que eu quero instalar? Eu quero instalar com as interfaces para frente ou para trás? Por exemplo, a gente já viu várias vezes o Facebook, quando manda lá pro FNA, pro cache deles, eles mandam switches também com esse padrão, para ser instalados para trás, exatamente porque como as interfaces vão ficar para os servidores e as portas dos servidores ficam atrás, para não ficar os cabos indo lá para frente no rack. Então, também a gente até fez esse teste de trocar todas essas partes aqui por equipamentos que a gente tem, que é tudo vermelhinho, ele funciona normal, sem alarme nenhum. Então é possível você chegar e trocar, só que você tem que trocar tudo, tanto a parte das fontes, quanto também as ventoinhas, né? As fontes são hot swap, como todas as fontes da Juniper, então eu posso pegar essa fonte, por exemplo, eu quero trocar elas, mas se eu for fazer essa troca, porque a ventilação é ao contrário, eu tenho que trocar tanto as ventoinhas, quanto as fontes também. Então, pessoal, esse foi o unboxing desses dois novos equipamentos que a gente comprou para nossa rede. Então, assim, a gente está pensando muito em vocês quando a gente está fazendo as compras dos nossos equipamentos. Não só testar coisas novas na nossa rede, por exemplo, essa questão da organização dos cabos, se vai funcionar melhor ou não, mas mostrar para vocês o significado de cada coisa e como é importante você saber exatamente o que você está comprando. Então, são equipamentos muito parecidos, baseados no mesmo chipset da Broadcom, né? Como eu já falei no vídeo do unboxing do 5130, essa linha que é FX da Juniper, ela usa chips Broadcom, são chips de mercado, mas eles trazem o software e a inteligência da Juniper para poder fazer tudo isso funcionar. Então, isso pode fazer muita diferença na sua rede. Você, por exemplo, é uma sintaxe parecida com quem está acostumado, por exemplo, a usar roteadores da linha MX, então é muito parecida a maior parte das configurações que você vai fazer. Isso muitas vezes vai ajudar na criação de novos produtos, na configuração das coisas na sua rede, vai ficar tudo de uma maneira muito mais fluida, porque seus técnicos muitas vezes vão ter que aprender 2 idiomas. Tem gente que tem uma mistura de vários fabricantes na rede, então acaba que fica complicado, porque na parte do switch é Huawei, na parte roteador é Juniper, então fica complicado. O técnico tem que dominar 2 idiomas, e aquela questão, se ele está usando 2 idiomas ali no dia a dia, ele muitas vezes não vai dominar nenhum dos dois. Então muitas vezes você tem que pensar assim, vale a pena eu manter tudo dentro do mesmo fabricante, porque é mais fácil, eu vou aproveitar e dar treinamento para minha equipe de ficar realmente craque naqueles equipamentos, saber aproveitar o máximo que cada um deles pode me oferecer.